Olá, tudo bem? Hoje o nosso tema aqui é vaidade das vaidades. Todo momento, às vezes numa conversa até mesmo informal, todos nós somos acostumados a fazer uma tradução do cotidiano, a experiência da vida, e aí logo que a grande maioria de nós às vezes menciona é que o mundo vai mal. E as coisas estão difíceis, as relações humanas estão difíceis. E como que a gente pode entender isso? Há na Bíblia um livro chamado Livro de Eclesiastes, em que o autor ele nos ajuda a compreender esse caos nosso da humanidade. Por que eu falo que é um caos? Porque a vaidade é o nosso maior caos. A vaidade é aquilo que nos leva à nossa destruição. Se nós pecamos, é porque nós somos vaidosos. Deus dá a nós a condição de liberdade, Deus nos mostrou o melhor caminho, e diante da nossa vaidade, nós achamos que somos superiores a Deus e escolhemos exatamente o oposto. E isso nos levou ao caos do pecado. E o pecado, por sua vez, foi a grande armadilha para cairmos no precipício da morte. E aí a nossa vida vai transcorrendo assim. Nós somos assim, a humanidade é assim. Então nós vivemos de vaidade em vaidade. Se a gente valoriza por demais os bens materiais, lá no livro de Eclesiastes, ele fala, o que adianta a gente construir uma fortuna toda? Nós não vamos levar isso além do túmulo. Então isso é vaidade. Quando ele fala que nós podemos até construir as relações mais profundas, mas vamos partir desse mundo só. Isso tudo comprova aquilo que realmente nós somos. Existe um outro livro na Bíblia que ele nos dá um ponto prático para entender tudo isso. O livro de Jó. Quando Deus ele é interrogado, e lá o texto fala, o autor, que Satanás vai e questiona Deus. Este se serve porque ele tem muitos bens, porque ele tem uma família e amigos ao redor dele, porque a saúde dele está lá inabalável, mas se essas coisas começarem a ser tiradas dele, ele vai te negar. Então Deus permite que esse tipo de experiência acontecesse na vida de Jó. E o que a gente observa que aconteceu? O caos. Tudo foi sendo tirado dele. E todas as pessoas que estavam próximas a ele, claro, imediatamente foram procurando perguntas. Por que aconteceu isso? Qual escolha que você fez? E aí Jó, ele fala uma frase que ela é muito emblemática para todos nós. E ele interpreta a vida dele falando assim, olha, eu vim para esse mundo nu e vou sair nu daqui. Quando ele chega no ápice da compreensão do que é realmente a natureza humana, o que era a sua natureza, ele olhou e falou assim, olha, o que me resta, o que é mais precioso para mim, é não perder jamais aquilo que é Deus na minha vida. Então, Jesus, ele veio para nos proporcionar esta condição. Jesus é a ponte. Por isso que Jesus, o autor no Evangelho de João, fala, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é essa ponte. E quando Jesus mostra essa condição para nós, o que ele fala mais profundamente para a gente? Você pode observar isso, está lá em Mateus capítulo 16, verso 24. Jesus fala para a humanidade, ele orienta seus discípulos e fala para os discípulos apregoarem isso adiante. Olha, se alguém quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e finalmente me segue. O que ele está falando com isso? Ele está falando que ele está nos permitindo compreender isso. Olha, a sua vida é vaidade. Jesus, ele foi provocado, Jesus, o Deus encarnado, ele foi provocado dessa maneira. Quando ele passa 40 dias e 40 noites num deserto, e depois Deus permite que ele fosse provado, que ele fosse tentado por Satanás, o que Satanás vai fazer com ele? Oferece a ele todo o poder do mundo, mostra a ele condições excepcionais, extraordinárias, mas Deus, Jesus, permanece firme no seu propósito, para que ele pudesse nos mostrar que, sendo ele a ponte, é uma ponte segura.
é uma ponte viável, é a única ponte que pode nos fazer vencer esse caos da nossa vida, que durante toda a nossa trajetória aqui no tempo, na Terra, se a gente vacilar, nós vamos cometer a vaidade, e essa vaidade vai nos destruir. Se eu ou você colocar toda a esperança da nossa vida em bens, em coisas materiais, estamos perdidos. Se eu e você colocarmos toda a esperança na nossa vida em relacionamentos humanos, estamos perdidos. Porque tudo isso a qualquer momento pode ruir, pode trazer a decepção. E aí estaremos fundamentados em quê? Em nada. Não tem base sólida para isso. Mas se a gente constrói, através de Jesus Cristo, uma relação duradoura, eterna, nós estamos construindo algo que vai nos levar muito além. Então não é construir e olhar e falar assim, olha, eu tenho que fazer, eu tenho que construir, eu tenho que edificar. Não. Jesus fala diferente. Eu tenho que negar. Eu tenho que negar que eu vou confiar minha vida em planos humanos, em planos materiais. Eu tenho que confiar em Deus. Porque se eu negar tudo isso que o mundo nos orienta, eu passo a ter a esperança de entrar no caminho que é Jesus e viver esse modelo de eternidade. Lembre-se, Jesus falou, negue-se a si mesmo. Primeiro passo, fundamental. Tome a sua cruz. Não vai ser fácil a trajetória aqui, como para ele não foi. E finalmente, permaneça num caminho me seguindo. Então Jesus, ele nos mostra que não é para que a gente possa construir e falar assim, descansa minha alma, porque hoje você tem muito. E para encerrar, a gente lembra daquilo que Jesus falou. Havia uma pessoa que ele plantou e depois ele colheu. E quando ele colheu, ele viu tudo aquilo que era maravilhoso, era poderoso, era muito rico. Então ele falou para a própria alma, descansa alma, porque agora você tem muito. E aí Jesus lembra aquilo que estaria acontecendo com ele. O que isso vai adiantar? Hoje mesmo, a tua alma vai ser pedida na presença de Deus. Vaidade não vai nos levar a nada diante de Deus. Mas confiar em Jesus vai nos levar a uma eternidade com Deus. Vamos vencer essa vaidade? Vamos vencer esse caos? É possível com Jesus. Um forte abraço.